neste computador. Boa noite, boa noite, boa noite. O tempo passa, o tempo voa e um livro se foi. Voou entre os dois mundos. Com a sua participação, com esse trio aqui hoje transformado em dupla, nossa companheira Mirinha está impossibilitada de fazer a gravação hoje. Verônica e eu estamos assumindo. 19 de agosto de 2024, estamos iniciando um novo livro, Sexo e Obsessão. Um livro extraordinário, com todas as informações ligadas numa época em que os escândalos ainda não haviam explodido no campo da pedofilia. A introdução do livro é 2002, né, Verônica? Eu estou aqui. 2002. Isso mesmo. Mas isso nós vamos contar ao longo da introdução de hoje. Vamos começar a fazer spoiler, não. O filme, bom, mas o artista morre no fim e a mãe dele desaparece. Acabou o filme. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler a mensagem de introdução do Vida Feliz, que é a de número 189, e a Verônica vai fazer a prece para nós. Sejam todos muito bem-vindos nesta jornada nova. Estamos indo para o 7º livro, confere? Eu acho que Nós sim. Fizemos 6. Estamos indo para o 7º livro de Manuel Filomeno de Miranda, de trás para frente. Vida longa para o Divaldo, como se já não tivesse, para que ele possa mandar mais livros para nós do Filomeno. Diz Manuel Filomeno de Miranda, diz o pastorino na lição 189, desperte para a vida, medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja a responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Vamos orar, então. Agradecendo a Deus pela oportunidade bendita deste trabalho, pelos livros que pouco a pouco vão sendo vencidos no estudo, no conhecimento, nas reflexões. Agradecendo a Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda por trazer a oportunidade do conhecimento tão profundo dessas lições que mexem com o nosso íntimo, e rogando amparo para o trabalho que ora se inicia, uma nova obra com um contexto ainda difícil de ser comentado, digerido e compreendido, mas que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós, para que o nosso entendimento seja ameno e que possamos reconhecer a responsabilidade do assunto e mudar os nossos comportamentos, que ainda são tão imperfeitos na área do sexo e, consequentemente, da obsessão. Agradecidos estamos imensamente por esta oportunidade, rogando o amparo dos amigos espirituais, para que tenhamos êxito na tarefa que por ora iniciamos. Envolva-nos, Jesus, na sua luz, no seu amor e na sua paz. Que assim seja. Vamos lá, então. Pontapé inicial aí nesse livro, né? É um livro que vai mexer com as nossas estruturas, é um livro onde tem muitas informações importantes. Nós vamos adentrar um campo que até então não era muito conhecido, mesmo dentro da doutrina espírita. Então, acredito que vai ser muito importante esse conhecimento, esse estudo e essas reflexões. Com certeza, é uma oportunidade ímpar de todos nós aprendermos. Lembrando que cada encontro nosso é mais um culto do Evangelho no Lar, seu, da Verônica, da Mirinha, meu, e que estamos unidos numa egrégora de luz, num circuito de vibrações. Se você tiver condições de assistir nas quintas-feiras, quando ele é lançado, neste horário, nós estamos os três na reunião de tratamento espiritual à distância na FEAC, que começa às 20 horas e termina às 21 horas. Falcone, neste horário eu não tenho como assistir. Não tem problema. Assiste a posteriori, sem problema nenhum, coloca a sua água para fluidificar e os amigos espirituais estarão visitando o seu lar,
o seu ambiente de trabalho, onde você estiver, e auxiliando-te na jornada de aprendizado dessa doutrina extraordinária que é o Espiritismo, certo? Muito bom. Então vamos adentrar a obra, começando aí pela introdução. Pergunta número 200 do Livro dos Espíritos. Tem sexo os espíritos? Responde o Espírito Verdade Allan Kardec. Não como o entendeis, porque os sexos dependem da organização biológica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância de sentimentos. Questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Resposta: de certo, são os mesmos espíritos que habitam os homens e as mulheres. Questão 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Respondem os espíritos a Kardec. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Eu costumo dizer, se ele for escolher rachar lenha, ele provavelmente vai pedir, se é rachador de lenha, provavelmente vai pedir um corpo masculino. Se for pintar um quadro, uma poesia, será mais um corpo feminino. Com todo respeito ao que eu estou dizendo. É só uma colocação. Né? E aí vamos começar os comentários. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo como nós o entendemos. Visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Isso está no Livro dos Espíritos, é a obra básica codificada da codificação por Allan Kardec, na parte 2ª, capítulo 4º, é nota do autor espiritual. Então ele faz só essa colocação para nós podermos entender. E só isso que está aí daria para a Verônica e eu fazermos um seminário, né, Verônica? Também vamos pegar só essas, são 4 ou 5 questões. São 4 ou 5 questões, é isso aí. Daí já para a gente fazer um seminário, porque o tema é muito interessante. Olhado com todo respeito, o sexo aqui, quando apresentado nesse livro, com equilíbrio ou com desequilíbrio mais grave possível, será sempre como oportunidade de aprendizado. Sempre como oportunidade. Em momento nenhum como algo sensual ou de qualquer característica erótica e tal. Então vamos lá. Verônica, puxa o carro, menina. E aí ele começa dizendo para a gente que o sexo é o departamento orgânico programado pela vida para a reprodução da espécie. Então, por que existe, a priori, o sexo entre as criaturas? Porque é o canal da reprodução, é o canal da perpetuação da espécie. Mas o espírito é assexuado, o espírito em si ele não tem sexo. Então ele vai renascer em uma polaridade masculina ou feminina, dependendo de quê? Das experiências pelas quais esse espírito precisa passar. E claro, os deveres de cada um são diferentes, são pertinentes cada sexo. Então, o Falcone deu o exemplo ali de pintura ou cortar lenha. A gente sabe que a estrutura física de um corpo masculino se difere da estrutura física de um corpo feminino, assim como características também do espírito que aflora um pouco mais numa polaridade ou em outra. Então ele vai dizer, a intrepidez, quer dizer, a brutalidade ou a agressividade masculina, ela se contrapõe com a docilidade feminina. E são capítulos diversos que vão dar ao espírito o quê? Um equilíbrio e uma harmonia.
Então, dessa forma, em uma encarnação, o espírito pode tomar um corpo feminino e numa outra encarnação ele pode ser um feminino. Então, um masculino numa, feminino noutra. Ou ele pode também realizar um vasto programa de renascimento em um determinado sexo. Então, ele vem como sexo masculino, várias reencarnações, e em determinado momento, para começar uma experiência diferente, ele muda a polaridade. Isso sem qualquer prejuízo emocional para a sua estrutura íntima. E fadado ao progresso, o espírito, né, e que é ilimitado a esse progresso, ele deve então vivenciar cada reencarnação enobrecendo as funções de que se constitui o seu corpo, de modo a desenvolver os valores que lhe dormem em latência. Esse é o objetivo. Encarna com uma polaridade, vai vivenciar as experiências daquilo ali. E ele precisa enobrecer essas funções. Caso isso não ocorra, aí vem o desequilíbrio e vão vir as consequências. Então, ele vai dizer que, graças à conduta moral em cada polaridade, mais fácil se lhe torna, quando edificante, escolher o próximo cometimento. Se ele cumpriu aquela encarnação numa polaridade, numa certa base de tranquilidade, na próxima fica mais fácil. Agora, se ele comprometeu, a próxima vai vir mais comprometida também. No entanto, quando ele se permite corromper ou desviar-se do rumo das suas funções, o que isso vai gerar? Perturbações emocionais e psíquicas, que lhe impõem duros processos de recuperação de que não se pode furtar com facilidade. Ou seja, lei de ação e reação. Então, dentro da área sexual, como dentro de qualquer outra área comportamental, houve desvio, vai ter uma consequência. Houve atitudes positivas, tem uma consequência também virada aí. Cada reencarnação é um degrau de oportunidade de avançarmos na horizontal ou de subirmos mais um ponto, vamos pegar a escolaridade. O aluno vacilou e passou do segundo para o terceiro ano do estudo fundamental com nota mínima. Passou do segundo para o terceiro com nota mínima, raspando. Como é que fica? Como é que esse aluno que não está se esforçando ou está encontrando dificuldades intelectivas de aprendizagem vai fazer quando chegar no estudo do segundo grau, que o volume de informações vai ser muito grande? Quando chegar na universidade, para ter que enfrentar, nos dias de hoje, Enem, etc., aí, e outros processos seletivos, como é que ele vai competir com a turma que tirou nota mediana ou nota alta? Só que na escolaridade, para virar de ano e entrar no nível superior, eu estou competindo com outros colegas. Eu quero fazer o curso X na faculdade. Tem 50 vagas e tem 500 candidatos. Eu estou competindo com 499, mas no processo da reencarnação eu não estou competindo com Verônica. Verônica é Verônica, Falcone é Falcone. Eu não estou competindo com você, internauta. Eu estou competindo comigo, com o Falcone de ontem. Por isso, se eu corromper, olha a última frase que a Verônica leu, se eu corromper ou me desviar do rumo das funções, eu vou gerar perturbações emocionais, fisiológicas, sexuais, emocionais, mentais. Eu vou bagunçar minha orquestra, eu vou desafinar minha orquestra. Essas perturbações emocionais e psíquicas que vão me impor o quê? Repetir o ano todo, desencarnar, ir para o mundo espiritual, passar a adaptação nas realidades espirituais, entrar na fila para reencarnar, começar tudo de novo, como o aluno que tem 3 meses de férias, quer dizer, tinha, na nossa época, né, Verônica? A gente ficava dezembro, janeiro e fevereiro de férias. Hoje, coitada da molecada, mal fica o janeiro, primeiros dias de fevereiro já estão de aula. Então, ter aquele período na erraticidade e voltar para repetir todos os passos novamente. Então, quando eu deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje, esteja vestindo uma camisa gola, como é que chama isso aqui? Gola polo, né?
É. Estando com uma camiseta, mamãe, tô forte. Ou estando com um terno, como é que chama aquele negócio? Um fraque. Um terno de gala, gravatinha borboleta, é roupa que eu estou vestindo. Se eu vou para a praia, eu não vou de terno. Se eu vou num concerto no Teatro Municipal, eu não vou de sunga. Nem de calça jeans, nem de tênis. É traje passeio completo. Como é que fica? Então nós temos que pensar. Qual que é o traje que o Falcone está usando nessa encarnação? Um traje de anatomia masculina. Qual o traje que a dona Verônica está usando nessa encarnação? Um traje de anatomia feminina. Se eu cismar de querer gestar alguém no meu abdômen, não tem estrutura fisiológica anatômica para isso. Cada um tem a sua função. Precisamos nos encaixar. Qual é a minha função na família? Qual a minha função na sociedade? Qual a minha função na profissão? Qual a minha função no trânsito? No lazer? Onde quer que eu esteja. Se não... Oh, meu Deus, vai começar tudo de novo. Deus não gosta de mim. Meu anjo da guarda me abandonou. Vai nessa. Você que se abandonou, Falcone. Olha o que ele vem dizendo agora. A correta aplicação das forças genésicas propicia ao espírito a alegria de viver e entusiasmo. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo, internauta? Você sabe, Verônica? A Mirinha está entusiasmada. O que é isso? Em grego, a palavra entusiasmo significa cheio de Deus, preenchido por Deus. Então, nada obstante, o sexo é um dos capítulos mais complexos. Não, estou no de cima ainda. Entusiasmo. Já pulei por debaixo, é pressa, ó. A correta aplicação das forças genésicas propicia ao espírito a alegria de viver e entusiasmo no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito, constituindo-se emulação para o progresso e a felicidade. Qual que é a força orgânica desencadeadora do sexo? O pensamento, que dispara no nosso organismo as glândulas que vão produzir hormônios. E estes hormônios vão colocar o homem ou a mulher com vontade, com intenções do ato sexual. Muito bem. Então nós temos que pensar o seguinte. Antigamente, acreditávamos que testosterona, progesterona, hormônio, era só para procriação. Hoje não. O brilho do cabelo, da pele, da unha, a pupila, o foco da pupila, eu estou conseguindo ler o texto aqui, ver você está me vendo? Tudo isso, a longevidade dos ossos, a estrutura do cálcio, do magnésio, tudo isso tem influência no corpo do Falcone, mais da testosterona do que da progesterona. No corpo da Verônica, mais da progesterona do que da testosterona. Então, o hormônio não é só para sexo, para libido, é para vitalidade orgânica. Nada obstante, o sexo é um dos capítulos mais complexos de algumas ciências psíquicas. Traz tais a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, em razão das disfunções e dos desconcertos que ocorrem em muitas reencarnações, como resultado das experiências atormentadas, próximas ou remotas, que lhe geraram desequilíbrios e harmonia, hoje refletidas no seu comportamento. Se você ainda não adquiriu o exemplar do livro, faça contato com a livraria da FEAC, aberta toda reunião pública, segunda-feira a partir das 19h30, quinta-feira a partir das 14 horas e nos sábados a partir das 18h30. Está sempre aberta no horário das reuniões públicas. Por quê? Verônica e eu estamos, ipsis literis, acompanhando o texto e fazendo comentários e pequenas interpretações. Valiosos capítulos da medicina estão dedicados às psicopatologias sexuais, que se apresentam como aberrações morfológicas e psicológicas, levando o indivíduo a estados graves da conduta e da vida. Eu pergunto, um lápis é ferramenta ou é arma? Depende. Se eu escrever 20 cartas anônimas caluniando a Verônica,
e mandar para 20 pessoas amigas. 19, lê e fala assim: deve ser algum perturbado ou perturbada que escreveu. Rasga e põe no lixo. Um acredita e começa a disseminar. Eu transformei o lápis numa arma. Se eu faço uma conta do meu orçamento doméstico, o que eu estou gastando e o que está entrando de dinheiro. Se eu uso o lápis para psicografia, se eu uso o lápis para anotar um recado, já anotei aqui, 2 recados para eu fazer quando acabar a tarefa aqui. Por quê? Eu anoto tudo. Minha lista do celular tem vários programas de agenda, mas para mim o que funciona ainda é o papel e o lápis. Eu estou usando o lápis como ferramenta. O sexo, vai Emmanuel dizer no livro Vida e Sexo. O sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Muito interessante, certo? Então vamos lá. Como decorrência da nobre proposta, a liberação sexual, exagerando nas suas licenças morais, vem trazendo transtornos graves e desarmonias profundas em muitos indivíduos que vivem conflitivamente em razão das dificuldades para se adaptarem às exigências comportamentais do momento. Em todas as comunidades, em todas as tribos, em todas as épocas, houve pessoas com comportamento mais para equilibrado e pessoas com comportamentos mais para a depravação, como se diz. E você, Falcone? O que você tem feito? Eu posso responder por mim. Eu não posso responder pela Verônica. A Verônica pode responder por ela. Ela não pode responder pelo Falcone. É natural que no momento de transição de valores, nós estamos... Ele está em 2002. Nós já estamos em 2024. Esse livro tem 22 anos. Então a transição planetária está só vindo mais livro, mais informações. Momento de transição de valores éticos, morais, comportamentais. Campeia o absurdo e o fantasioso, tentando adquirir o quê? Cidadania moral. Quantos países regularizando o aborto, a eutanásia e etc. Ao tempo em que empurramos os cidadãos na direção do fosso da promiscuidade e do desespero, da fuga pelo tabaco, pelo álcool, pelas drogas aditivas, pela alucinação, pelo suicídio. Por isso que torna-se indispensável e também imediata uma nova ética moral, a fim de que os valores nobres, granjeados pela sociedade no curso dos milênios, não se percam no chafurdar das paixões e no desprestígio das instituições. Que instituições? O matrimônio, a família, a castidade, a saúde comportamental, a saúde mental, tem sido tão falado nos últimos tempos também. O grupo social. O matrimônio e a monogamia são conquistas valiosas logradas pelo ser humano. E a gente lembra que existe ainda alguns lugares do mundo onde a monogamia não existe, sim a poligamia. Mas isso já se reduziu. Houve uma época que isso era um número muito mais expressivo do que hoje. Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, ainda existem essas coisas acontecendo, a gente vai lembrar que a natureza não dá saltos. O progresso, ele é lento, ele é gradual. Então, se nós temos ainda hoje comunidades onde a poligamia é legal, mas nós já tivemos época em que isso já foi muito maior, muito mais amplo. Então, à medida que a humanidade vai progredindo, a tendência é que isso vai diminuindo cada vez mais. Então, por isso que ele fala que tanto o matrimônio quanto a monogamia são conquistas valiosas e que foi lograda pelo ser humano. Depois de que? Através de experiências torpes e de convivência doentia através dos tempos. Então, tentar reduzir-nos a lembranças do passado é uma aventura macabra, cujas consequências são imprevisíveis para a própria sociedade. Então, aquilo que aconteceu e as consequências tem que servir de exemplo para a gente, né? O que aconteceu no passado tem que servir de exemplo para o futuro. Vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genésica onde se cedia, né? No chakra genésico, que é onde se localizam os órgãos genitais.
Naturalmente, o pensamento é força atuante e desencadeadora da função sexual, o Falcone até já se reportou a isso. E reduzir o indivíduo apenas às imposições reais ou estimuladas do sexo em desalinho, conforme vem acontecendo, é transformá-lo em escravo de uma função pervertida pela mente e atormentada pelas fantasias mórbidas. Ele está descrevendo para a gente aqui o desequilíbrio porque o teor da história que ele vai nos contar é justamente isso. Alguém que tem uma função sexual pervertida, que não tem e que é atormentado por essas fantasias, e a consequência desse comportamento em desequilíbrio, o que vai trazer para o próprio indivíduo e para a sociedade, a comunidade onde ele está ali inserido. Então ele está alertando para a gente para essas condutas. O ser humano são seus valores éticos, suas aspirações, seus sonhos, suas lutas, suas grandezas e também suas aprendizagens dolorosas. Graças a todos esses fenômenos do cotidiano, o ser humano cresce e se aprimora, saindo dos limites que se encarcera para os incomparáveis voos da amplidão. Sitiá-lo no gozo sexual e asfixiá-lo nos vapores da libido perturbada constitui agressão injustificável às suas conquistas emocionais, psíquicas e intelectuais, que lhe dão sabedoria para discernir e para realizar. Ou seja, nós somos muito mais do que apenas a área sexual. A área sexual tem que ser bem conduzida para que o indivíduo, como um todo, consiga se aprimorar e melhorar. Então, nós somos um conjunto de fatores, um conjunto de situações, de comportamentos, de influências, e nós precisamos equilibrar isso. Falcone usa muito o exemplo da orquestra e calha bem. Uma orquestra não é um indivíduo só. É um conjunto de pessoas, de instrumentos diversos, que em harmonia tocam uma melodia que é suave aos nossos ouvidos. Então, o ser humano é assim também. É um conjunto de fatores, são multipessoas dentro de uma só, poderíamos dizer assim. Então, nós temos vários caminhos, várias áreas para que a gente possa se equilibrar, se harmonizar, para que a gente possa crescer enquanto espírito. E afinar cada dia mais. Dó, sol, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Progredindo sempre. O espírito jamais retrograda no processo reencarnatório. Por isso é que eu disse, Falcone reencarnou. Ele pode fazer dessa reencarnação uma linha horizontal com a pequena ascendência e ir embora. Viveu 80 anos na carne, trocando 6 por meia dúzia, nem quente, nem frio, morno. Ele vai empurrando a vida. Como é que vai? Fala, estou indo. Empurrando a vida com a barriga, como se diz. Ou eu posso fazer um esforço de subir mais um degrau. O aluno pode enfrentar esse ano letivo tirando nota mínima, só para passar, ou pode realmente subir um degrau e melhorar o seu currículo. Então, progredindo sempre, o espírito não retrograda. Quer um exemplo disso? Você aprendeu a ler. Você aprendeu a ler. Aí chega alguém e fala assim, ó, vou te mostrar uma imagem. Não leia o que está escrito aqui. Só se você fechar o olho. Se você for analfabeto, pode nem perceber se não tiver uma imagem que está de cabeça para baixo. Mas se você for alfabetizado, não leia o que está escrito aqui. Não leia o que está escrito aqui embaixo. Você perde a liberdade, porque o automatismo toma conta de você. Automatismo porque se tornou automático pela repetição. A Verônica, professora, aposentou como professora. Quantos anos como professora, Verônica? 31. A tarefa do professor não é educar o aluno, entre aspas. É também educar, mas não é essa a tarefa primordial do professor nem da escola. A tarefa da escola e do professor é instruir o aluno. Instruir é colocar para dentro informação. A tarefa da educação é no lar.
São os pais que convivem com o aluno não 4 horas por dia como o professor, mas convivem um número muito maior. Desde pequeno vê as tendências negativas, destrutivas, construtivas. Tem crianças que são de uma amorosidade assustadora. Tem criança que desde pequeno chuta, arranca a cabeça da boneca, arranca a rodinha do carrinho, grita, xinga, pega birra. O que é educar? Educere é tirar de dentro para fora. Quando um lapidador pega uma pedra de diamante, ele estuda a pedra durante vários momentos, horas, até descobrir onde que ele vai tirar a ganga. O que é a ganga? O lado do diamante que está, entre aspas, podre, que não tem como transformar em joia. E ele começa a lapidar esse diamante para que esse diamante se transforme num brilhante. Jesus de Nazaré, deixai brilhar a vossa luz. Quando a família e a escola se completam, o aluno, a criança, o jovem, o adolescente vira um adulto com 2 asas: a asa da educação e a asa da instrução. Falcone, então, instruir é só na escola? Não, o pai mas a mãe também são instrutores. Educar é só na família? Não, o professor, a professora são educadores, mas a função primordial do lar, educação. Tirar da criança o lixo, do espírito, e a função principal da escola, colocar para dentro informações, instrução. Agora, se o professor for um exemplo, uma referência, poxa, que saudades que eu tenho da dona Nelly Dariu, que foi minha professora no 1º ano primário em Astolfo Dutra. Está com 99 anos, tem Instagram, tem Facebook, está encarnada até hoje. É um perigo, dona Nelly Dariu. Mas, certo? Agora, se ela fosse uma peste na minha vida, Deus me livre, aquela peste ainda está viva até hoje, onde é que aquilo vai desencarnar? Aquilo não é nem aquela pessoa. Então, o espírito progredindo. Nesse desenvolvimento intelecto-moral, vincula-se a quem? As pessoas com quem tem ligação do passado. As pessoas que amam. Ou com aqueles que aprontou no passado, companheiros, comparsas das mesmas quadrilhas. Aquele que se distanciou pelo crime, pela iniquidade, experimentando o apoio dos afetos ou a perseguição dos inimigos, que não o perdoam pelas ofensas de que foram vítimas. É nesse campo de luta chamado reencarnação que surgem as lamentáveis e dolorosas obsessões de graves consequências. Lembra que Mateus fala que na colônia Regeneração, seu Abel não usa a palavra obsessão, usa convidado, por quê? Porque nós convidamos pelos nossos pensamentos, palavras, atitudes e comportamentos, criamos um campo de energia que abre portas para aqueles com quem sintonizamos. O sexo, mal conduzido, em razão do envolvimento emocional e das dilacerações espirituais que produz em outra pessoa, como naquele que o utiliza mal, abre campo para terríveis conúbios obsessivos, ao mesmo tempo que, praticado de forma vil, atrai espíritos igualmente atormentados e doentes, que se vinculam ao indivíduo por afinidade. Semelhante atrai semelhante, levando-o a processos de parasitose terrível e de difícil libertação. Dizem os biólogos que num centímetro cúbico de tecido do intestino tem mais bactérias do que cidadãos na face do planeta Terra. Quando nós estamos com um pensamento mais ajustado, as bactérias positivas sobrepõem. Quando nós estamos com um pensamento mais sujo, essa sujidade desce para o intestino, que é o nosso segundo cérebro, segundo a medicina tradicional chinesa há 5.000 anos, agora que a medicina ocidental está descobrindo isso. E o que acontece? A proliferação de bactérias doentes aumenta. Nossa Senhora! Então,
sexuais, aberrações, condutas extravagantes na área do sexo, desarticuladora das funções estabelecidas pelas leis da vida, geram perturbações de longo curso, que se recompõem com facilidade, que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações expungitivas e purificadoras. É o livro que nós estamos abrindo hoje, gente. Agora, por favor, quer ler o livro todo? Leia o livro todo. Devora ele. Mas depois volta com a gente, capítulo a capítulo, digerindo e fazendo as suas interpretações. Por isso é que é importante você ter o livro de papel. Gostei, não gostei, já passei para isso, já vi isso, não sei o quê. Livro meu não posso emprestar para ninguém, porque está cheio de anotações ali de ordens pessoais. Deu para entender? E essas encarnações expurgativas e purificadoras, ele está levando aqui para a área sexual, mas em qualquer área que a pessoa mete os pés pelas mãos, né, Falcão? É a uso da inteligência, não uso da língua, na fofoca. Ouvir o que não deve, curiosidade da vida alheia. É orar e vigiar e a própria vida, não é ficar com medo do vizinho, não. Ah lá, gente, carro novo. Ó, vestido novo, tá poderosa. E às vezes até fazemos comentário, encontramos com a pessoa. Sim. Colar novo, hein? Tô sabendo. Como é que conseguiu? Como é que conseguiu? O cabelo, hein? Aí a pessoa faz assim, gostou? Porque às vezes a pessoa está lendo, às vezes chegou aqui hoje pela primeira vez e fala assim, então é só a área sexual que vai fazer com que essas reencarnações... Não, é porque o enfoque do livro é esse. Mas qualquer comportamento que vai desequilibrar, vai acontecer isso. Numa próxima reencarnação vai ser realmente desejando ser purificadora daquilo ali que você cometeu e meteu os pés pelas mãos, né? Eu gosto muito de um ditado popular, Verônica. Escreveu, não leu? Pau comeu. Pau comeu. Tem até um samba, pagode. O pau comeu lá na casa de Sinhá. O pau comeu lá na casa de Sinhá. A situação é séria. E tormentos, então, da libido e da função sexual vão ter suas matizes nos comportamentos anteriores que o espírito se permitiu. Porque, olha bem, ele já permitiu brechas em outras áreas e para chegar nessa, é igual um campo minado. Você vai andando, tá cheio de bomba por ali. Então, alguém que já está no terreno, assim, suscetível a receber essas influências perniciosas, ele abre brechas. E aí vai encontrar realmente comparsas, tanto encarnados quanto desencarnados, que vão ajudá-lo, incentivá-lo mais nessa área. E aí ele vai falando, então, que esses comportamentos anteriores que o espírito se permitiu, quando em outras encarnações abusou dessa faculdade procriativa, aplicando para o prazer exorbitante, ou explorou pessoas que lhe tornaram vítimas. Existem pessoas que trabalham no comércio do sexo. Outras que estimularam abortamentos e que se permitiu experiências perversas e anormais, ou que derrapou nos excessos com exploração de outras vidas. Olha a situação, que complexa. Todas essas condutas arbitrárias, o que acontece com elas? Vão se fixar nos tecidos sutis do perispírito. A marca fica ali, vai impregnar o perispírito, impondo necessidades falsas, que agora os pacientes procuram atender, ampliando o complexo campo de problemas íntimos. Por que, então, que se encontra numa situação tão delicada? A decorrência dessas atitudes aí pretéritas. O respeito e a consideração pelas funções sexuais constituem a melhor terapia preventiva para a manutenção da saúde moral, assim como o esforço para a recomposição do caráter, quando alguém já se permitiu corromper. Ao lado da terapêutica especializada, faz-se imprescindíveis para a conquista da harmonia. Tem solução? Tem. É possível corrigir? Perfeitamente. Ninguém se engane quanto aos compromissos do sexo perante a vida e cuide de não enganar a outra. Ah, mas eu não estou fazendo nada com a minha área sexual, eu não estou desviando. Mas está comprometendo alguém? Está instigando alguém a esse comprometimento? Está sendo exemplo, referência para alguém? Tem gente olhando a gente o dia inteiro? O dia inteiro, é isso aí. Então, cada um responde sempre pelo que inspira e pelo que faz. Não é de vez em quando, não. Manuel Filomeno está dizendo que cada um de nós responde sempre pelo que a gente inspira ao outro ou pelo aquilo que a gente faz.
É muito sério. Nossa Senhora, é delicada a situação. Então, vai lá, eu cito sempre em Hebreus 12:1, carta aos Hebreus, de Paulo. Nuvens de testemunhas vos observam. O sexo não foi elaborado para o prazer vulgar, senão para as emoções superiores na construção das vidas ou para sensações compensativas, quando amparado pelas dúlcidas vibrações do amor, mantendo a afetividade e a alegria de viver. Neste livro, diz o Filomeno, tentamos fazer um estudo cuidadoso sobre sexo e obsessão. O que é obsessão? Livro dos Médiuns, capítulo 22. A ação de uma mente sobre outra mente com intenções inferiores. Neste livro, tentamos fazer um estudo cuidadoso sobre sexo e obsessão, baseado em fatos reais, que vimos acompanhando há vários anos. Isso é importante, porque às vezes a gente vai se assustar com alguma coisa e vai pensar, meu Deus, isso é possível? É. Por isso que ele está trazendo um fato real para a gente. O Divaldo conta numa palestra dele, Verônica, que ele estava nos Estados Unidos e levantou muito alegre porque ele e o tio Nilson, que é o primo dele que estava com ele nos Estados Unidos, iam naquela manhã, visitar um ashram. Ashram é escola espiritual. Uns falam ashram, mas é ashram, a palavra em sânscrito. Uma escola de espiritualidade criada na Califórnia, nos Estados Unidos. Opa, peraí que chegando uma mensagem para mim, deixa eu ver o que é. Ah, sim. Ok. Então, o que é? Já sei, querido, peraí. Ai, peraí. Saiu. Aí. Só um minutinho, Verônica. Desculpem-me. Coisas de... Ele está me avisando que atingimos uma etapa aqui. Então, ele ia visitar com o tio Nilson e com companheiros lá da região o ashram de Paramahansa Yogananda, considerado o maior mestre indiano que tinha visitado os Estados Unidos até aquela época e levou para os Estados Unidos as pesquisas da Kriya Yoga, que é uma forma de yoga. O Yogananda tem um livro dele dessa grossura que chama Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Yogi é um praticante mestre de yoga. Muito bem. Aí ele conta que o pai e a mãe dele, fazendo uma descrição da família, tiveram acho que 8 ou 9 filhos, mais ou menos, e eles só praticavam sexo para procriação. Ambos já eram de uma escola de yoga mais equilibrada, de valores espirituais, e só praticavam sexo para a fecundação. Fora disso, viviam como amigos e como irmãos. Quantos de nós temos condição disso? Nossa. Queremos ter um filho. Começamos a praticar o ato sexual até a mulher engravidar. Engravidou, entra em celibatário. Celibatário com relacionamento conjugal, por opção. Não é porque é pecado, não é porque é sujo, não é porque a religião proíbe. Não, por decisão pessoal. Por decisão pessoal. Quantos de nós temos condição para isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, essa é que é a situação. Aí o que acontece? O Divaldo, todo entusiasmado porque ia, na hora que ele vai sair do quarto para a sala, no café da manhã do hotel, o pessoal ia tomar café da manhã no hotel com ele, mas o Nilson, e iam para o ashram. Manuel Filomeno de Miranda aparece para ele e diz assim: o senhor tem algum compromisso para hoje de manhã? Com coisa que o Filomeno não sabia. Não soube. A educação. Ele diz: bom, está programada a visita no ashram do Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda já desencarnou. Foi na década de 20 que ele viveu nos Estados Unidos. Ele montou uma escola, montou muito, o ashram é lindo. Ele disse: pois é, eu estava pensando em começar a escrever um novo livro através de você, com o tema ligado ao sexo e à obsessão.
E eu gostaria de escrever a introdução hoje. O clima espiritual está adequado para isso. O senhor se importaria? Ele disse, eu vou descer, vou tomar café, vou comunicar aos companheiros, vou pedir que levem o Nilson, depois ele me conta. Ele desceu, os companheiros ficaram, poxa, não sei o que, Manuel Filomeno de Miranda. E eles foram. Ele sempre prepara material, carrega sempre material, se preparou, e o Manuel Filomeno de Miranda escreveu durante 2 horas. E escreveu a introdução e, se não me engano, 1 ou 2 capítulos do livro. E o Divaldo se entusiasmou, se apaixonou com o livro, com a possibilidade do livro. Então, olha só, Deus põe, que é o homem põe, não. O homem põe e Deus dispõe. Ele não teve outra oportunidade de visitar o ashram do Paramahansa Yogananda, né? Mas é questão de opção. Essa é a ordem. E ele diz, procuramos suavizar o relato, evitando chocar alguns leitores menos avisados ou desconhecedores da doutrina espírita. Porém, evitamos disfarçar a realidade dos acontecimentos, tirando a legitimidade da forma que a nossa mensagem possa alcançar as mentes e os corações, de forma, desenovelando-os de diversos conflitos e despertando-os para algumas ocorrências de parasitose obsessiva em que alguns se encontram envolvidos. O padre Mauro ainda se encontra na Terra, em 2002, hoje já desencarnou, havendo recebido os espíritos que se reencarnaram para resgates imperiosos e inadiáveis, conforme comprometera-se em nossa esfera de ação espiritual. Aí nós vamos saber quem é esse Padre Mauro, com as reencarnações, quem é uma série de pessoas que estão ligados à trama do livro. E vamos ver que os dramas que o Padre Mauro passou e outros personagens podem ser pedaços de dramas que nós também vivemos. Por isso é que é muito importante os livros de Filomeno por Divaldo, André Luiz por Chico Xavier, porque tratam de coisas do dia a dia, de gente como a gente. Não é do sexo dos anjos, se Jesus tinha corpo físico, astral, energético. Não são suposições, são fatos. Falcones acredita na lei da gravidade? Não. Não faz diferença, é um fato. A gente se identifica com tudo isso e vê que essa nuvem de testemunhas que estão em volta de nós é realidade, não é fantasia. O Chico conta que quando ele lançou o livro Nosso Lar, ele recebeu mais de 900 cartas de companheiros dizendo que ele estava louco, que aquilo era fruto da cabeça dele. Quando o André Luiz quis escrever o livro Os Mensageiros, ele disse, não, senhor, não vou escrever, não. Companheiros muito mais equilibrados do que eu estão dizendo que isso é fruto da minha cabeça, do meu psiquismo. Emmanuel e André Luiz tiraram o Chico do corpo e levaram ele até a colônia Nosso Lar. Tá vendo? Tá. Com seus olhos? Tá. É real ou é fantasia? Sua mente tem capacidade de criar uma colônia espiritual igual a essa? Não. Tá. Então vamos escrever o livro? Vamos. Volta. Começou a escrever Os Mensageiros. E lembrando também que, né, gente, ele substitui os nomes, porque quando esse livro veio a público, a pessoa estava encarnada, então o respeito a esse Padre Mauro é outro nome, né? Ele sempre tem esse cuidado. Numa das viagens dele, ele encontra o Padre Mauro. Ele teve contato direto com o Padre Mauro depois que o livro tinha sido escrito. Ele vai reencontrar o Padre Mauro. O Padre Mauro... Estou fazendo spoiler. Vamos falar. Pega as rédeas aí, que senão eu começo a falar antes da hora. Então, o Padre Mauro tinha um lar para crianças. Então eu complico o meio de campo. O Padre Mauro tinha um lar de crianças deficientes e que hospedava nesse lar inúmeras antigas vítimas suas. Então, olha a consequência dessas crianças serem deficientes e a responsabilidade dessa pessoa de induzi-las ao desequilíbrio. Mas que naquele momento estão recebendo carinho e afeto, procurando se recuperar das alucinações que se permitiram. Ele mesmo em processo de refazimento espiritual. Ele mesmo no mundo espiritual, sabendo o que tinha feito lá atrás, aceitou essa proposta para poder se reequilibrar.
avançando, porém, para os anos da velhice, com paz no coração e com a consciência tranquilizada, em razão do bem que vem executando. A cidade perversa, a gente vai ler para frente, vai ter um capítulo que vai falar sobre essa cidade, vem lentamente sendo esvaziada pelo amor de Deus, já que os seus habitantes, em número bastante expressivo, encontram-se reencarnados desde algumas dezenas de anos, dando curso às aberrações e hediondezas que se permitiu quando lá estavam. Se um lugar desse, chamado Cidade Perversa, está se esvaziando, é porque os espíritos que ali estavam, estão aonde? Aqui com a gente. Mas aqui travei. Então a gente se depara com essas situações que, né, muitas vezes, isso é uma aberração, isso é uma hediondez, mas espera aí, são eles que estão reencarnando e que trazem ainda essas características, embora com uma proposta de acertar e de se reconstruir, mas ainda trazem latente em si coisas que acabam eclodindo nessa reencarnação. Então por isso que a gente vê tantas situações, inclusive na época que o livro foi escrito, nessa área de pedofilia, de sexo exacerbado e por aí vai. A denominada mudança de comportamento dos anos 60, com a liberação sexual, tem muito a ver com a inspiração e chegada desses espíritos que estão retornando à Terra, a fim de desfrutarem da oportunidade de renovação antes da grande depuração que experimentará o planeta, transferindo-se de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que os espíritos já vêm falando isso com a gente já há bastante tempo. São as últimas encarnações de muitos espíritos, são as últimas oportunidades de se reequilibrarem para poder continuar habitando um planeta de regeneração, senão serão levados para outro planeta. Então, o que ele está falando aqui começou, né, uma fase que dali para frente a gente ouviu isso com muito mais frequência da espiritualidade. A chance de que desfrutam é valiosa, porquanto, não sendo aproveitada conforme deverá, cessar-se-lhe-á outros ensejos que somente serão recuperados em outras penosas situações em orbes inferiores. Então são essas chances que são dadas a esses espíritos, porque Deus é misericórdia. Nós é que muitas vezes somos muito rígidos, mas a misericórdia divina, ela é infinita, ela é ampla. Então ele dá a oportunidade a esses espíritos de reencarnarem e de buscarem um novo caminho, um novo comportamento para se equilibrar. Então esse é o grande momento para todos nós que aspiramos por uma vida melhor e mais ditosa. É isso aí. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer uma vida melhor? Mais equilibrada, mais tranquila, mais paz. Eu saí, Verônica, por um problema doméstico. Antes de começarmos a gravação, eu coloquei uma broa no forno. Eu fui lá agora e lembrei que o apito que deu aqui era para lembrar que tinha que tirar a broa. Fui lá... Queimou não, né? Ai, não queimou. Tá, ainda bem. Tá, então tá bom. Depois eu mando a foto para você da broa, tá? Continuando. Reflexionar e agir de maneira correta em relação às funções sexuais é dever de todo ser que pensa e que compreende a finalidade da existência humana. Voltamos lá na introdução do Vida e Sexo. Sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Tem gente que vive para comer. Comida, 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 glutão. A comida é para a vida, mas a vida não é para comer. Tem gente que é esporte. Corre, nada, pinta, faz triatlon, né? Não tem nada contra quem faz triatlon. Mas aquilo é levar o corpo a um estado de exaustão, tanto que é muito comum atletas, triatletas, desencarnarem antes dos 35 anos, pela exaustão que levam o corpo, seja a gula, seja ao sexo, seja a atividade física, seja o sedentarismo, né? Aqueles homens grávidos de 18 meses, 36 meses, pegam a fita métrica, filha de Deus, e examina o seu abdômen, chama-se cintura pélvica. Mulher, se passar de 90, põe as barbas de molho. Você está candidata a problemas cardiocirculatórios. Homem, se passar de 98, 99, cuidado, você é candidato a comprometimentos cardiorrespiratórios. Eu recebo no paciente, no consultório, Verônica, homens com cintura 120, 130,
mulheres com cintura 90, 100, 110. Ah, Falcone, tá tudo bem. Eu digo, maravilha. O que está te incomodando hoje? Que você quer que a gente ponha atenção hoje? Eu não vou mexer numa caixa de marimbondo. Perco o cliente, perco o amigo, perco tudo. Ah, então, vamos aproveitar a hora. Então, reflexionar e agir de maneira correta em relação a essas funções é a finalidade da existência humana. Nós estamos aqui para aprender. Lembra do aluno do degrauzinho que eu já fiz aqui mais de uma vez hoje? Nessa hora de conturbação moral e de violência, de agressividade, de aberrações sexuais, de descontrole geral, de sofrimento de todo porte, cumpre-nos a cada um e a todos tomar esforços em favor dos princípios da dignidade humana e da honradez, do equilíbrio no comportamento e da educação das gerações novas, o único meio de oferecer ao futuro uma sociedade menos conturbada e deslindada dos terríveis cipoais da obsessão. A educação moral cabe à tarefa de construir um novo homem e uma nova mulher, que formarão uma nova e saudável sociedade para o porvir. Lembra da música do Nando Quardel, que eu já cantei tantas vezes? A paz do mundo começa em mim. O equilíbrio do mundo começa em mim. Como doutrina de educação, o Espiritismo oferece os melhores recursos e métodos para esse cometimento, colocando à disposição de todo e qualquer investigador o seu patrimônio de informações e o seu excelente laboratório mediúnico, para que ali encontrem o conforto, a coragem necessários para o enfrentamento que se apresenta em todos os instantes, no qual, por enquanto, tem predominado o quê? O vulgar, o perverso, embora os nobilíssimos exemplos de dignificação e nobreza incontáveis, de homens e mulheres, dedicados ao bem e ao dever. Mas você liga a televisão, é o escândalo. Você pega a maioria dos filmes, é o escândalo da violência, do sexo, da droga, do que pela repetição se tornou normal. Eu disse lá atrás que a Verônica é educadora e professora. Como é que é o processo de aprendizagem? Pela repetição. Então, se eu começo a repetir comportamentos, pensamentos e sensações nobres, eu vou inventar uma palavra aqui. Eu me nobrilizo. Se eu começo a repetir pensamentos, comportamentos e atitudes inconvenientes, eu me inconvenientizo. Gostou da minha capacidade linguística? Deu para entender? Sou eu que resolvo subir ou descer. Só cai no abismo, diz Mateus Fraga, quem chega perto do abismo. Reconheço que alguns companheiros de linha espírita e outros vinculados a outras crenças religiosas e diversas filosofias de comportamento dirão que o nosso é um livro de fantasias, destituído de qualquer sentido literário ou cultural. Não entraremos no mérito da opinião de cada um. A Verônica tem o direito de achar essa blusa linda. Falcone, que blusa linda! Quero comprar uma blusa dessa para o meu filho, para o meu marido, para dar de presente para um primo. Falcone, que blusa horrível, por favor. Não repita essa blusa, não. Você tem outras próximas gravações. Essa blusa você tira ela da lista de gravação de Manuel Filomeno de Miranda. É a opinião da Verônica. Eu gosto da blusa, não vesti a blusa para agradar a Verônica, não vou ser grosseiro. Muito obrigado, Verônica. Mas vou continuar usando a blusa porque eu gosto. Não é inconveniente, não é obscena, não é imoral, não é escandalosa. Agora, se ela me alerta, eu faço assim, gente, como é que eu tive coragem de sair na introdução de sexo e obsessão com essa livro? A ficha tem que cair. Então, cuidado com os excessos. Por isso, na medicina chinesa, é a lei do caminho do meio, do equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E aí, finalizando, ele diz que cada qual fala daquilo que está cheio o seu coração, lembrando as palavras de Jesus, né? A boca fala do que o coração está cheio, iluminado o seu sentimento. Então, as pessoas vão ter olhos de ver de acordo com o que traz dentro de si. Se realmente vai ser algo que vai ajudar, ou se é algo que realmente deve ser encarado como uma fantasia.
Havendo fruído a oportunidade das experiências que aqui relatamos em síntese, sentimos-nos felicitados pelo imenso prazer de haver concluído este trabalho e poder ofertá-lo aos que são simples e puros de coração, que anelam e trabalham por um mundo melhor e por uma sociedade muito feliz, vivendo desde hoje os dias venturosos do futuro, porque entregues aos ideais de planificação sobre a égide de Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade. Salvador, 24 de junho de 2002, Manuel Filomeno de Miranda. Então vamos ver aí o que Manuel vai nos trazer acerca desse livro. Então vale a pena a gente ir acompanhando, fazer uma leitura prévia, estudar aqui com a gente, depois rever o capítulo que está sendo estudado, rever a introdução, para que esses conceitos sejam bem fixados. E claro, no decorrer do estudo, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem esclarecida, manda para a gente. E aí a gente busca, de repente mesmo, até parar uma parte, né, Falcone? Se tiver muita pergunta, se tiver muita dúvida, a gente dá uma parada. Eu acredito que esse livro vai ter espaço para um pinga-fogo tranquilo. Eu também acho. Ou mais. Não é isso? E a gente vai respondendo na medida do possível. Isso. Agora, o que eu disse, leiam o livro todo para poder entrar no formato da sua cabeça, né, dos seus valores, façam uma autoavaliação com base, vão ter cenas fortes, né, proibido para menores de X anos. Não é um livro para dar para Alice ler, não vai entender nada, por mais que seja intelectualmente avançado aos 12 anos de idade, mas é um livro para reflexão, para aprendizado. Então, é a sua história, a minha história, se não de hoje, de um passado recente ou de um passado remoto. No livro passado, nós vimos dramas conflitantes da noite de São Bartolomeu, lá em agosto de 1600 e pouco, mais dramas complexos do século XVIII, lá na Revolução Francesa. E agora nós vamos, nisso que está aí, vamos voltar às cortes europeias. Vamos voltar às cortes europeias. Por quê? O Filomeno tem o objetivo de denegrir a Europa? Não! É de onde nós viemos. Eu não sou descendente de Touro Sentado, chefe dos índios Cheyennes. Eu não sou descendente do cacique Raoni. Não que isso seja depreciativo, mas não. A nossa linhagem vem da Europa. Nossa linhagem vem da Euroásia. Nós viemos dali, da Euroásia. Já podemos ter reencarnado em tribos indígenas na América do Norte, Central, aqui no Sul, perfeitamente. Mas as nossas raízes são muito mais euroasiáticas, com certeza que sim. Sem nenhuma pretensão de raça, de credo, de cor, de nada disso. É a nossa história, pelas informações que recebemos. Mais algum comentário, Vera? Não. Quer mais uma meia dúzia de spoiler ou deixa por aí? É melhor ir soltando aos poucos. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria muito grande esse momento em que abrimos espaço na nossa vida para a continuidade de mais um culto do Evangelho no Lar. Agradecemos a oportunidade que você nos oferece de adentrar o seu lar, o seu trabalho, onde quer que você esteja quando assiste esses nossos encontros. Lembramos que você é a pessoa mais importante desse projeto. É você que pode nos ajudar, dando o joinha, assinando o canal, deixando pelo menos um comentário aqui embaixo por cada encontro. Se não quiser escrever nada de comentário, põe. Obrigado pelo estudo da noite. Gostei, não gostei. Estou falando da cidade tal, do país tal, porque isso leva o algoritmo da plataforma que estamos utilizando a reconhecer que o conteúdo é pertinente e ajuda-nos a oferecer a um maior número de pessoas. Tá bom? Verônica, suas palavras finais. Contamos com vocês, então, na próxima semana, para a gente colocar o pé aí, firme no primeiro capítulo do livro. Contamos e se ainda não tem o exemplar, adquira. Eu vou seguir só vocês. Não, é pouco. O ideal é que você leia o capítulo antes no nosso encontro, pelo menos umas 2, 3 vezes. Pelo menos.
porque aí, como diz o outro, vai descer redondo. É como se você estivesse aqui na sala do estúdio com a gente. E qualquer internauta que nos acompanha, se quiser participar de um programa, seja lendo a mensagem de abertura, seja fazendo a prece de abertura, ou lendo um trecho, ou comentando ou não, ou lendo para a gente comentar, as portas estão abertas. O espaço não é da Verônica, nem da Mirinha, nem meu, nem da FEAC. O espaço é nosso. É de Jesus, é de Manuel Filomeno de Miranda e da equipe espiritual que assiste o nosso companheiro Divaldo. Ô, Falcone, você falou no início que é o 7º, mas é o 8º livro. Estou contando aqui. Ai, ai, ai. Sexo e Obsessão é o 8º. Fala para mim, então. Você tem a relação? Tenho. No rumo do mundo de regeneração, perturbações espirituais, amanhecer de uma nova era, transição planetária, transtornos psiquiátricos obsessivos, reencontro com a vida e entre os dois mundos. Então agora é o 8º. 8º livro. Ainda não chegamos no encontro 200. 8º livro. Eu sou descendente de italiano. E nós italianos temos um ditado: piano, piano si va lontano. Madonna mia. O que quer dizer piano, piano si va lontano? De passo em passo se vai ao longe. Nós mineiros temos um ditado equivalente. Lembra qual que é, Verônica? De grão em grão, galinha enche o papo. Né? Encontro em encontro, já estamos no 189. Vocês já pensaram o que é isso? 1 hora por semana. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Vale a pena investir em você, Falcone? Eu sou o maior beneficiário aqui. E você pode repetir a mesma coisa se estiver compromissado com o projeto. Tá bom? Nós começamos em janeiro de 2021. O projeto começou em janeiro de 2021. Eu estou fazendo o trabalho do... Cadê? Tá lá dentro. Do short. Entra no Falcone, youtube.com/Falcone Espiritismo. Terminamos o projeto Segue-me agora, dia 7 de setembro. Que setembro? Não, como é que é o negócio? Falcone, agora que eu vi ali que está 19 de agosto. Agora que eu vi. Agora que eu engasguei aí. Gente, eu olhei várias vezes, para mim era setembro. Você tem certeza que não mudou, não? Como diz o outro, a correge. Meu Deus do céu. A correge aqui. É 19 de setembro. Dia 7 de setembro passado, nós encerramos o livro Segue-me, o projeto Segue. Era nos dias ímpares. E agora, dia 14 de setembro, sábado passado, nós começamos o projeto de mensagens diversas. Mensagens de espíritos diversos e de livros diversos. Não só do Manuel Filomeno, não só do Chico Xavier, como colocarei livros, mensagens de Raul, de outros, de Divaldo, de Ivone, de João Nunes Maia e de outros companheiros que, no meu ponto de vista, valem a pena serem colocadas. Tá bom? Então, estamos aí nessa proposta. É que o ano está passando tão rápido que a gente já até assusta. Eu tenho borracha aqui, ó. Vou usar a borracha aqui. É que tá voando, a gente acha que está em agosto ainda, meu Deus. Isso é porque são os equilibrados, pseudo-equilibrados da PA, que vocês imaginam desequilibrados. Isso que a gente confere antes, viu, gente? Então, tá bem conferido. Eu olhei o 19 e falei, tá certo, então tá bom. Oremos, amigo Jesus, espiritualidade amiga. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco, onde estiverem neste momento, que as bênçãos deste Deus de amor desçam sobre vocês e nos ajudem a avançarmos e perseverarmos no caminho do bem. Que estes encontros se multipliquem e possamos passar toda a obra. E quando terminarmos o último livro de Manuel Filomeno de Miranda, porque acostumamos a estarmos na frequência do bem, esse culto do Evangelho no lar, que sejamos inspirados a repetir tudo novamente ou a começar um novo caminho. Dando graças a Deus
agradecendo a ajuda de Joana de Ângeles em nossas vidas, dos espíritos da fé que dirigem a FEAC, dos nosso mentor, da nossa mentora espiritual, agradecendo à Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade amiga, encerramos dizendo: Pai do céu, Mestre Jesus, bons espíritos, muito obrigado. Abraçamos fraternalmente o nosso companheiro Chaves e a nossa irmã Jussara, que estão nos bastidores, como toda a equipe de multimídia e de todos os setores da FEAC que trabalham conosco, transformando aquela casa num ponto de luz. E que o seu lar seja coberto de bênçãos, lembre-se de beber a água e estamos e continuamos juntos. Até o dia 26 de setembro. No dia 19 de agosto, nós vamos pular para o 26 de setembro. Verônica, tchau, tchau. A todos um grande abraço.